Hoje a gente tem uma proposta aqui nesse nosso jardim de falar sobre relações codependentes, mas a partir da minha experiência da Lu, daquilo que a gente viveu, viu nossos pais viverem e compartilhar um pouco essa troca. Em primeiro lugar, o que é relação codependente, Lu, para você? Pois é. Essa é uma experiência que a gente demora um pouquinho para se reconhecer dentro dela e, em geral, o que me ajudou a perceber que eu estava me esforçando demais, não estava sendo espontânea e que eu dependi o tempo todo de ter aprovação foi justamente um cansaço, que eu precisava me esforçar o tempo todo e nada fluía de forma leve e espontânea. Acho que esse foi o primeiro sinal de que aquela relação ela estava pautada no desejo de agradar a outra pessoa e que aquela pessoa ficasse na minha vida. Eu vivi isso numa primeira experiência, numa amizade de muitos anos, inclusive recentemente que fui me dar conta disso, que era uma relação de codependência emocional. E depois num relacionamento afetivo, né, onde aí há uma dinâmica também de um tesão, de uma força sexual em que parece que você seduz e é seduzido pela outra parte, onde tem um jogo que eu preciso ser frágil para outra pessoa cuidar de mim e depender, mas ao mesmo tempo brigar pela liberdade, né? Então, uma trama que não era leve, tinha uma densidade, mas tinha essa adrenalina também, sabe? Parece que esse é um outro sinal que ela não tem leveza, uma relação de codependência, ela está sempre no drama, assim, tem sempre uma coisa para ser resolvida, tem um problema para ajustar. E, por um lado, a gente vive essa adrenalina, mas por outro é cansativo, né? E para mim, sinais, tensão, ansiedade, essa preocupação eterna se eu estou certa ou errada, se eu estou fazendo adequado ou não, e estou sempre vigilante na perspectiva do Você vive em outro. função do Você outro, então. vive em função do outro, exatamente. É. Então esse eu acho que já é um sinal quando a gente fala de codependência. Eu não tenho o direito a existir por É. mim mesmo. Parece que sempre estou buscando aprovação ou alguma coisa em relação ao outro. E Alex, você já teve experiências tanto no afetivo como também, de repente, relações profissionais, né? Porque a gente entende que a codependência ela extrapola, né? Não só nos afetos do coração, né? Profissional, amizade. Conforme eu fui me entendendo, primeiro a gente vai na dor, né? Então quando dói muito, você não sabe por que está doendo, a gente vai se investigar. Eu percebi que eu era movido por carência, né? Por dor mesmo, sinto falta de apoio, sinto falta de afeto, sinto falta de um braço amigo. Então, em relações profissionais, por exemplo, faltava autoconfiança e eu me entregava a fazer parcerias, por exemplo, onde a outra pessoa iria suprir esse lugar para mim. Ao mesmo tempo, eu não me bancava sozinho, né? Por isso que eu costumo até dizer que codependência é como se fossem bengalas. São duas bengalas, um se apoiando no outro, e aí parece que se um faltar, o outro desmonta e cai, né? Mas, por outro lado, se eu vou pensar na minha história, minha família foi assim, né? Então, as relações afetivas, elas eram muito mais de necessidade, porque um precisava trabalhar, o outro precisava cuidar de casa, e faltava muito carinho, faltava troca, faltava, inclusive, individualidade, né? Porque a codependência você não tem o direito de ter os seus próprios projetos. E é engraçado que mesmo hoje eu me sinto às vezes com traços de codependência dentro da nossa relação, que somos seres esclarecidos, E né? Você tem um lado percebe isso? bom, né, também da codependência, né? Tem um lado de amor, né? Te ouvindo me vem um pouco isso, né? Ela não é só movida por essa carência, né? Mas ela traz preenchimento de alguma forma. Você sente isso? Eu acho que é até pela necessidade de sobrevivência, né? Então, acabamos nos apoiando mutuamente, isso pode ser num jogo familiar, no jogo de Sim. amizade, no jogo de relação ou dentro de trabalhos, para que, como a gente não sente capacidade de fazer as coisas por si mesmo, junto com outra pessoa, a gente vai fazer, talvez, né? Mas tem muita manipulação, né? Então, existe um tipo de amor? Existe, né? Às vezes até a gente acha que estar à disposição de outra pessoa é estar amando,
Mas qual é o nível, né, de perceber, né, que isso é amor ou que é algo que já está fazendo mal para mim, está sendo agressivo comigo mesmo? Sim, sim. E quando eu te ouvia, me lembrei também que acho que início de projetos e numa transição de carreira, fazer junto era um lugar bengala, mas um lugar importante, porque talvez foi uma experimentação e assumir essa frente sozinha, assim, né, muito protagonista, era um lugar que emocionalmente eu ainda não estava pronta. E foi importante contar com algumas pessoas, né, até por essa transição, né, do vamos, juntas a gente se apoia, né, uma reveza com a outra, mas depois de um tempo parece que foi natural a busca dessa individualidade, né, como se o movimento permitisse que eu tivesse me bancando, que a outra pessoa que era minha parceira também tivesse se bancando, e foi até uma despedida, vamos dizer assim, gradual e necessária que aconteceu. Mas tem casos que fica realmente aprisionante, né? Algumas pessoas às vezes comentam o termo sufocante, né? Uma relação que me sufoca, às vezes uma relação até familiar, parental, com a mãe, com o pai, né? É tanto amor, é tanta dependência ali, né, de saber o que está acontecendo, de apoiar, de querer dar palpite em tudo, que vira mesmo assim uma redoma sufocante e que limita o livre-arbítrio, limita a espontaneidade e começa talvez ir para esse lugar meio tóxico, né? Eu sinto que é um desafio mesmo. E aí eu acho que nesse papo a gente pode começar a entender onde que estamos, né? Eu estava comentando que mesmo dentro da nossa relação, a gente ainda tem momentos de codependência, onde eu me impeço de fazer algumas coisas porque eu acho que ela não vai gostar, ou ela pede alguma coisa que eu faça, daí eu deixo de fazer aquilo que eu queria para fazer o que ela quer, e aí eu não falo. E nesses momentos que a gente já está mais maduro, já entende como que é o mecanismo, a gente pode pontuar, né? Então, acho que o codependente ele tem muito medo de magoar a outra pessoa, de Muito. contrariar, Uhum. porque ele vai se sentir culpado e tem o medo que a relação acabe, que a Não gente seja suporte. excluído. Eu acho que a gente precisa ir invadindo um pouco esses limites para perceber se isso é realidade ou não. Porque no momento que a gente está perdendo a nossa liberdade básica, né, eu deixo de fazer aquilo que eu quero. É claro que numa relação a gente muitas vezes vai ter que fazer Com coisas pela certeza, relação, lógico. mas tem momentos que a gente precisa perceber, será que eu não estou passando do limite? E nesse momento a gente vai pontuar. E nem sempre vai ser agradável, daí nós vamos lidar com a nossa culpa, o nosso peso, às vezes a contrariedade da outra pessoa. E especialmente medo, né? Para mim, eu acho que a codependência, onde eu tive que mais ousar sair desse lugar, foi aprender a lidar com o meu frio na barriga, com a tremedeira das pernas, a hora que eu fui me desgrudando de ter essa muletinha e falar, bom, não sei se eu estou pronta, mas eu sei que eu preciso me experimentar nesse lugar, se eu vou falar o que eu estou sentindo, eu vou fazer isso que é muito coerente com a minha verdade e lidar com as consequências, né? Porque eu acho que é um lugar mais maduro que é correr risco sem, claro, desrespeito, sem fazer uma coisa por fuga, né? Meio enlouquecida, mas especialmente agir por coerência própria. E aí eu acho que a gente dá um passo e entende que a gente está avançando, correndo alguns riscos de receber crítica, desagradar, gerar um certo estranhamento, porém, a gente está, do ponto de partida interno, a gente está conectado com a nossa verdade. E aí eu vejo que isso pode estimular espaços também de liberdade, autonomia na outra pessoa, né? É gradual, né, tudo isso. É uma coisa que eu acho que é uma característica da codependência é que ela nos toma de uma forma quase inconsciente. Então a gente quando vê está largando nossos objetivos e vivendo em função de outra pessoa. E quando a gente fala de parceria, nós estamos falando também de consciência. Então a consciência significa eu decido, eu determino ou fazer junto,
e aí eu deixo minhas coisas, ou fazer minhas coisas e eu deixo o junto. Então é um acordo que vem de dentro. Eu sei, né? Eu tenho razão, né? Eu estou percebendo aquilo que eu estou fazendo. E aí a gente vai fazendo os combinados, porque parceria é sempre assim, né? Nem sempre vai ser do meu jeito, nem sempre vai ser do jeito dela, mas no final a relação, eu acho que ela está seguindo para um lugar comum. Se não tem esse lugar comum, se a gente só está se apoiando mutuamente, vivendo em atrito, é uma relação de sofrimento, né? E aí a gente tem que se perguntar o que que eu estou fazendo aqui dentro. E talvez, em alguns casos, uma das partes consiga ganhar essa consciência sobre a importância da autonomia e a outra parte não. E aí é também lidar com a consequência, né? De que pode ser que isso aqui finde, pode ser que a relação deixe mágoas e eu sou responsável apenas por mim, né? Então esse é um outro lugar também desafiador, porque nem sempre a gente vai conseguir ir para esse bom lugar de negociação, de acordos, de lucidez. Porque às vezes tem muita sombra de carência, tem muita manipulação, tem jogos de dominação acontecendo e pode ser que sair de uma relação desse tipo não seja um processo fácil. Por isso eu volto ao ponto, coerência interna, né? Em primeiro lugar, eu estar reconhecendo que para mim isso aqui está sendo não saudável, que para mim existe um lugar de abandono, de autonegação que eu não posso mais fingir e ignorar. E a partir daí o movimento pode começar a acontecer e se vai acontecer e ressoar positivamente para outra parte, a gente não sabe, né? Então, acho que é um pouco disso, né? Porque eu já tive experiências de ruptura mais leve, mas também tive experiências onde a corda arrebentou mesmo, né? Então, a gente quer deixar uma reflexão bem pé no chão, né? Por isso estamos aqui, descalços no jardim, para ficar realmente um papo de gente humana, de gente que vive, aprende nos erros e acertos, para que isso possa Sem um também. conto de fadas. E sem ser exatamente, né, aquele, mas vocês têm muita bagagem terapêutica. Não, nós somos pessoas, a gente também teve os nossos momentos de encontro, como a Alex falou, temos aí essa consciência de que às vezes a gente dá as derrapadas, ainda que a gente tenha bastante repertório, e esperamos que essa reflexão possa realmente contribuir. Comenta depois conosco como chega, o que toca o seu coração ao nos ouvir, onde que te parece realmente mais nebuloso sair desse esquema, se isso envolve vício, se envolve dependência financeira, se envolve às vezes um problema de saúde que você não consegue realmente ir para a individualidade. Vamos ver juntos aí por onde que é necessário a gente gravar uma continuidade desse assunto. Curtiu esse tipo de papo? Deixa um likezinho, siga o nosso canal para não perder os próximos vídeos, comente o que você achou dessa conversa, dê sugestões para próximos temas. E até um próximo vídeo.